Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje vamos dar sequência no plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental. É o PET volume 1 de 2021 e estamos na semana 3, que tem como unidade temática a geometria. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então o tema de hoje, transformação geométrica. Cara estudante, nessa semana você vai reconhecer e realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano. E vamos recapitular. Transformação geométrica é uma aplicação objetiva em figuras planas de forma que, a partir de uma representação original, forma-se outra figura geométrica igual ou equivalente. Essas transformações podem ter tanto as medidas quanto a posição alterada. Tais transformações ficam mais facilmente aplicadas quando realizadas em um plano cartesiano. Então, o plano cartesiano ele possui lá o eixo x, o eixo y, né? O eixo horizontal é o eixo x, o eixo vertical é o eixo y, e nós vamos recordar aí ao longo das atividades. E quais são os tipos de transformações que nós temos? A primeira é a ampliação. Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos da figura dada por um número positivo maior que 1. E a redução, a gente multiplica por um número menor que 1. Depois tem uma terceira transformação, que é a reflexão. Essa reflexão ela pode ser em relação à origem, quando multiplicamos as coordenadas do vértice da figura, no caso o x e o y, por menos 1. A reflexão pode ser em relação a uma reta, e essa reta pode ser um dos eixos. Então, quando multiplicamos apenas um dos elementos das coordenadas por menos 1, só o x ou somente o y, nós realizamos a reflexão em relação a uma reta, ou em relação ao x, ou em relação ao y. 5. Tem a rotação. É a figura obtida por meio de um giro, que pode ser tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. E a translação. É a transformação que consiste no deslocamento de todos os pontos da figura em uma mesma direção, no mesmo sentido e numa mesma distância. Bom, na imagem a seguir, temos exemplos de transformações geométricas, sendo o triângulo vermelho de coordenadas A1, B1 e C1 o original. Realizamos as seguintes transformações. Então, o triângulo vermelho é o original. Então, a figura 1 houve uma ampliação 3 vezes maior. Então, está aqui a figura 1, ela foi ampliada e ficou 3 vezes maior. Olha só, esse lado media 1, agora ele mede 3. A figura 2, houve uma redução pela metade. Então, está aqui a figura 2, o lado aqui, a base, media 1, agora ela mede meio. Então, houve uma redução do tamanho, no caso, referente à metade. Figura 3, reflexão em torno da origem. Então, está aqui o nosso triângulo, uma reflexão em relação à origem, está aqui a figura 3. A figura 4, uma reflexão em relação às retas. Então, a figura 4 e a 4. Né? Então, aqui uma reflexão em relação ao eixo x e aqui uma reflexão em relação ao eixo y. Figura 5, houve uma rotação, um giro de 90 graus no sentido horário. Então, a figura 5, a gente girou ele 90 graus no sentido horário. E a figura 6 houve uma translação, a gente deslocou ele para a direita. E vamos iniciar então as nossas atividades. Vamos treinar aqui um pouquinho. Observe que na figura do exemplo de transformações geométricas, apenas o triângulo original, o vermelho, contém as coordenadas dos vértices. No caso A1, 1 e 1, B1, 2 e 2, C1, 2 e 1. Escreva as coordenadas dos vértices de todos os outros triângulos da figura. Então vamos lá, vamos começar aqui com o triângulo 1, beleza? Vou pegar aqui o ponto E. Então o ponto E tem quanto para x? 6 para x. Quanto para y? 6 para y. Vamos trocar de ponto? Vou pegar aqui agora o ponto F. O ponto F continua com 6 para x e o y vale 3. Tenho aqui ainda o ponto D. Então, o ponto D tem 3 para x, 3 para y. Lembrando que o x sempre vem primeiro. Então, o triângulo 1 já foi. Vamos pegar outro triângulo? Vamos pegar aqui o triângulo 6. Então, vou pegar aqui o ponto H agora. O x vale 5
e o y vale 2. Então, o ponto H, o x vale 5 e o y vale 2. Ponto I, o x continua sendo 5 e o y passou a ser 1. E por último, o ponto G. O x é 4 e o y é 1. Então, 4 e 1. Vamos então agora novamente trocar de triângulo. Vamos pegar aqui o triângulo 5. Vou pegar aqui o ponto U. Então, o ponto U tem o x valendo 1 e o y valendo 3. Então, 1 e 3. Ponto V, o x continua sendo 1 e o y é 2. Então, o V, o x é 1 e o y é 2. E tem esse ponto aqui, que é o B1, que nós já temos, né? Nós já conhecemos ele. Ele vale 2 e 2. Vamos então agora trocar de triângulo novamente. Vou pegar esse triângulo 4 aqui embaixo. Então tem aqui o ponto M. Então o ponto M, 1 para x menos 1 para y. Então 1 para x menos 1 para y. Ponto N, 2 para x menos 1 para y. Então ponto N, 2 e menos 1. Temos aqui o ponto O, 2 para x menos 2 para y. Então ponto O, 2 para x menos 2 para y. Trocando de triângulo novamente, vou pegar aqui esse triângulo agora, outro triângulo 4. O R, menos 2 para x, 2 para y. Então, R, menos 2 para x, 2 para y. O ponto Q continua com menos 2 para x, só que tem 1 para y. Então, ponto Q, menos 2 e 1. E o ponto P, menos 1 para x, 1 para y. Então, o ponto P, menos 1 para x, 1 para y. Vamos trocar de triângulo? Vamos pegar aqui o triângulo 3 agora. Vou pegar aqui o ponto L. Ponto L, menos 2 para x, menos 2 para y. Então, ponto L, menos 2 e menos 2. Vou pegar agora o ponto K, menos 2 para x, menos 1 para y. Então, o ponto K, menos 2 para x, menos 1 para y. E por último aqui o ponto J, que tem menos 1 para x, menos 1 para y. E para finalizar, nós vamos pegar aqui o triângulo que foi reduzido. Esse ponto a gente conhece, é o ponto A1. Então, ele vale 1 e 1. E agora eu tenho aqui o ponto S. Então, o ponto S, ele vale quanto para x? Metade. E para y, metade também. Então, vou colocar meio e meio. E para finalizar o que foi pedido, o ponto T, que o x vale 1, porém o y vale meio. Então, 1 e meio. Beleza? Então, essa foi a questão número 1. Questão número 2. Para pensar, que figura obtém-se ao multiplicar as coordenadas dos vértices de um polígono por 1? Então, nós vamos multiplicar todos os vértices de um determinado polígono por 1. O que vai acontecer se eu multiplicar todos os vértices por 1? A figura não vai ser alterada, não vai modificar. Tá? Então, se a gente multiplicar as coordenadas de todos os vértices de um polígono por 1, o polígono não será modificado. Dá para provar? Dá, olha só. Eu peguei aqui um exemplo qualquer. Eu tenho aqui o ponto A, que vale menos 5 e menos 1. Se eu multiplicar menos 5 por 1, vai dar menos 5. Se eu multiplicar menos 1 por 1, vai dar menos 1, ou seja, esse ponto não vai ser alterado. Então, a figura ela não se altera. Beleza? Questão número 3. Desenhe um pentágono num plano cartesiano com vértices nos pontos 2 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 2, 3 e 1. Multiplique por menos 1 apenas as coordenadas do eixo das abscissas, no caso x,
E depois, por 2, todos os valores das coordenadas obtidas. Então, são muitas informações, né? Depois eu vou pensar aqui nesses itens, tá? Que seriam, vamos lá, letra A. Quais são as coordenadas dos novos pontos obtidos ao final desse processo? Desenhe no mesmo plano o pentágono obtido com os vértices nas coordenadas do item A. O que aconteceu com o pentágono, né, gerado nesse processo em relação ao original. Então, depois a gente vai responder. Vamos desenhar primeiro, então, esse pentágono. Tá? Vou pegar aqui o ponto 2 e 1. Então, 2 para x, 1 para y. Eu tenho aqui meu primeiro ponto. Vou chamar ele de ponto A. 2 e 1. O próximo, 1 e 2. Então, está aqui, ó, 1 e 2. Está aqui meu segundo ponto. Vou chamar ele de B. 1 e 2. Tem aqui o terceiro ponto, 2 e 3. Então, 2 e 3. Está aqui o meu terceiro ponto. Vou chamar ele de C. 2 e 3. Quarto ponto, 3 e 2. Então, 3 e 2. Está aqui o meu quarto ponto. Ponto D, 3 e 2. E por último, 3 e 1. Então, 3 e 1 está aqui, ó, 3 e 1. Vou chamar aqui de ponto E. 3 e 1. E o meu pentágono vai ficar assim. Então, eu vou ligar os pontos. Então, esse ponto vai até esse. Está aí o nosso pentágono. Beleza? O que ele pede para fazer? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que ele pede para a gente fazer é o seguinte. A gente vai multiplicar por menos 1 apenas a abscissa, apenas o x. Então, vai ficar assim o nosso novo ponto, que eu vou chamar de... Vou chamar de nada por enquanto, porque a gente vai fazer outra operação depois, tá? Então, 2 vezes menos 1, menos 2, o y repete. Menos 1 vezes... 1 vezes menos 1 vai ficar menos 1, o 2 repete. 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2, o 3 repete. 3 vezes menos 1 vai ficar menos 3, o 2 repete. 3 vezes menos 1 vai ficar menos 3, o 1 repete. Depois, nós vamos fazer uma outra operação. Nós iremos multiplicar por 2 todos os valores das coordenadas obtidas. Então, vamos lá, olha só. Multiplique por menos 1 apenas as coordenadas do eixo das abscissas x de cada vértice e depois por 2 todos os valores das coordenadas. Então, aquele ponto que era o ponto A, eu vou chamar de A1. Multiplicando tudo por 2, menos 2 vezes 2, menos 4. 1 vezes 2, 2. Menos 2 vezes... 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 2, 4. Ponto C. 2 vezes menos 2, menos 4. 3 vezes 2, 6. Ponto D. Menos 3 vezes 2, menos 6. 2 vezes 2, 4. Ponto E. Menos 3 vezes 2, menos 6. 1 vezes 2, 2. Beleza? Então, letra A. Quais são as coordenadas dos novos pontos obtidos ao final do processo? Está aqui, são esses. Tá? Então, vou chamar isso aqui de item A. Item B. Desenhe no mesmo plano o pentágono obtido com um vértice nas coordenadas do item A. Então, vamos localizar essas coordenadas agora. Então, menos 4 e 2. Então, menos 4 e 2. Então, está aqui o primeiro ponto. Menos 2 e 4. Então, menos 2 e 4. Menos 4 e 6. Então, menos 4 e 6. Menos 6 e 4. Então, menos 6 e 4. E menos 6 e 2. Então, menos 6 e 2. Vamos formar o nosso pentágono aqui. Então, vamos ligar os pontos.
Está aí o nosso novo pentágono. Então, esse é o item B. Item C. O que aconteceu com o pentágono gerado nesse processo em relação ao original? Então, letra C. O que aconteceu com o pentágono? Então, a primeira coisa que a gente consegue observar é que ele foi ampliado. Por que ampliado? Porque é nítido que ele ficou maior. Olha o pentágono azul e o vermelho, ficou maior. Então, a primeira coisa é que ele foi ampliado. E nós podemos dizer que ele ficou um reflexo, em relação ao eixo Y. Então, essa figura, esse pentágono, ele girou aí em torno do eixo Y. Então, a gente pode dizer que houve uma reflexão em relação ao Y. Então, ele foi ampliado e, vamos colocar E, houve uma reflexão em relação ao eixo Y. Beleza? Então, essa foi a nossa questão número 3. Questão 4. Construa no plano cartesiano a seguir a reflexão da figura ABCD. Tá, mas a reflexão de que jeito? Então vamos lá. Em relação ao eixo X, e escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída. Então a gente quer fazer a reflexão em torno do eixo X. O eixo X é esse, né? Esse aqui é o eixo X. Para fazer essa reflexão é bem simples. Olha só, a gente pode sim trabalhar com os pontos, com os vértices, multiplicando eles por -1, ou o x e o y, ou só o x, ou só o y, critério de vocês. Mas a gente pode fazer assim, olha só, o A está aqui. Em relação ao eixo x, ele está a uma distância. Então o reflexo também está a uma distância. Então vou chamar esse ponto aqui de ponto A1. Agora olha o ponto D, ele está 1, 2, 3, 4. Então 1, 2, 3, 4. Então esse aqui vai ser o ponto D1. Mesma coisa no ponto C. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então esse aqui vai ser o ponto C1. E o ponto B? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse é o ponto P1. E o meu quadrilátero vai ficar assim. A1, D1, D1, C1, C1, B1, B1, A1. Quais são essas coordenadas? Então, o A1 ficou -5 para x e o y1. O B1 ficou -4 para x, 3 para y. Então, -4 e 3. O C1 ficou -2 para x, 4 para y. E o D1, -5 para x. Então, está aqui -5 para x e 4 para y. Próximo item. Fazer a mesma coisa, a reflexão, só que agora em relação ao eixo y. E escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída. Então, vamos lá, olha só. Vou pegar aqui o C, 1, 2 casas. 1, 2. Vai vir para cá, vou chamar de C2. Ponto D, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser o ponto D2. Ponto B, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ser o meu ponto B2. E o ponto A, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Meu ponto A2. Vou formar aqui minha figura. Então, vou ligar os pontos. Prontinho. Então, quais são as coordenadas? Então, vamos lá. O A2. O x é 5 e o y -1. B2. O x é 4. O y é -3. C2. O x é 2. O y é -4.
E o D2, o x é 5 e o y menos 4. Então, 5 e menos 4. Mais um item. Em relação à origem, escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída. Bom, para fazer a reflexão em relação ao eixo x, a gente multiplica os valores de y por menos 1. Para fazer a reflexão em relação ao eixo y, a gente multiplica os valores do x por menos 1. E para fazer a reflexão em relação à origem, a gente vai multiplicar todo mundo por menos 1. Então, olha só, o ponto C, vamos colocar aqui, ó, o ponto C, ele era menos 2 e menos 4. Para eu encontrar o ponto C lá no primeiro quadrante, eu tenho que multiplicar todo mundo por menos 1. Então, vai ficar 2 e 4. Beleza? Então, tá aqui, ó, 2 e 4. Então, aqui vai estar o ponto C, que eu vou chamar de C3. Aí eu tenho aqui o ponto D. O ponto D, ele vale quanto? O x é menos 5 e o y é menos 4. Multiplicando todo mundo por menos 1, vai ficar tudo positivo. Então, vai ficar 5 e 4. Então, o 5 está aqui, o 4 está aqui. Então, aqui em cima está o ponto D, que eu vou chamar de D3. Ponto B. O ponto B é menos 4 e menos 3. Multiplicando todo mundo por menos 1, vai ficar 4 e 3. Então, está aqui 4 e 3. Então, vai ficar aqui em cima, né? 4 e 3. Esse ponto aqui vai ser o ponto B3. E por último, o ponto A, que é menos 5 e menos 1. Multiplicando todo mundo por menos 1, vai ficar 5 e 1. Então, está aqui 5 e 1. Então, esse é o ponto A3. Ligando os pontos, está aí a nossa figura. Então, o ponto A3 ficou 5 e 1. O ponto B3 ficou 4 e 3. O ponto C3 ficou 2 e 4. E o ponto D3, 5 e 4. Tranquilo? Essa foi a questão número 4. Para finalizar essa semana, nós temos aqui agora a questão número 5. Descreva a transformação que você deve fazer para refletir um polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar o seu tamanho. Então, vamos imaginar que eu tenho um polígono no quarto quadrante. O quarto quadrante está aqui. Vamos imaginar esse polígono aqui, olha só. Esse ponto, esse e esse. Estou imaginando aqui um quadrado. Beleza? Esse ponto aqui, vou chamar ele de A. Ele vale 2 para x, menos 1 para y. E eu quero levar esse ponto, que está no quarto quadrante, lá para o terceiro. Ele tem que vir para cá. Bom, mas para esse ponto vir para cá, alguém não muda. Quem que não muda? Olha só. O y não muda. O y vai continuar sendo menos 1. Quem deve mudar é o x, que vai deixar de ser 2 e vai passar a ser menos 2. Então, o ponto A, ele vem para cá. Vou chamar de ponto A1. Vai ficar menos 2 e menos 1. E o meu quadrado, ele vai aparecer aqui. Então, o que nós devemos fazer para poder refletir uma figura do quarto quadrante para o terceiro? Então, para fazer isso, descreva a transformação que você deve fazer para refletir o polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar o tamanho. Nós vamos, então, multiplicar a abscissa por menos 1. Ou seja, basta multiplicar o x por menos 1, que a reflexão
do polígono do quarto quadrante vai para o terceiro. Beleza? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima semana. Um grande abraço.